Olá, sou Andréia Bernardi, idealizadora e coordenadora geral da Feira Livre de Arte Contemporânea, FLAC. Hoje fomos acolhidos aqui no ateliê da artista Morgana Mafra, em Belo Horizonte, no bairro de São Lucas, para realizar a roda de conversa, ateliês e processos criativos, com a participação de outros 5 artistas que foram selecionados para esta edição. A roda de conversa será mediada por uma das curadoras da FLAC, Sara Moreno. Então, sejam bem-vindos, desejo uma ótima experiência. Olá, meu nome é Sara Moreno, eu sou gestora cultural e estou como uma das curadoras da FLAC. Estou super feliz de estar aqui com vocês no ateliê da Morgana, me sentindo muito acolhida em casa. E a ideia é que a gente converse sobre ateliês e processos criativos. Então, para começar, eu queria que cada um se apresentasse e eu vou puxar algumas perguntas assim, para a gente discutir. Então, começa comigo, né? Meu nome é Andréia Aze e eu estudei artes plásticas no final dos anos 80, em Berna, na Suíça, e só agora que eu voltei a trabalhar com artes plásticas e morei mais de 30 e tantos anos fora do Brasil e estou de volta a BH desde 2017 com o meu ateliê e o meu trabalho com artes plásticas. Eu sou o G. Costa, sou artista nascido e vivo e trabalho em Belo Horizonte e há algum tempo tenho me interessado pelas relações da escrita e leitura como disparadores do meu trabalho artístico. Eu sou Ítalo, eu nasci em São Paulo, mas moro aqui há mais de 20 anos, BH. Meu trabalho ele gira nos suportes do audiovisual, primariamente, então cinema, fotografia, às vezes eu faço instalações também. E ultimamente eu tenho trabalhado com a fotografia tableau, que é uma fotografia de composição, uma fotografia dramatizada, ensaiada. E eu tenho utilizado da fotografia tableau para poder falar sobre, criar uma espécie de mapeamento, né, de um corpo preto como o meu dentro da cidade. Meu nome é Jonas Solurico. Eu venho do interior do Triângulo Mineiro, moro aqui em Belo Horizonte desde 2022, quando eu vim para estudar. Me formei em artes, apesar de ser mineiro, na Universidade Estadual Paulista, e meu trabalho hoje está imerso em questões a respeito de discutir a situação do país, as perspectivas que se tem relacionadas e como isso está envolvido em uma perspectiva estética relacionada com abstracionismo geométrico. Eu sou Luciana Brandão, eu sou multiartista e flerto entre as artes visuais e as artes da cena. E atualmente no meu trabalho em artes visuais eu encontrei no suporte do vidro uma maneira de trabalhar com um conceito de memória, mas também muitos dos aspectos que me ativam a percepção do teatro, eu encontro elas no vidro. Então, a luz, o movimento da tinta, são coisas que eu tenho... A transparência, né, do vidro são materiais que têm me interessado. Bom, eu sou Morgana Mafra, eu nasci em Tabira, vivi lá até os 19 anos e desde então estou em Belo Horizonte. Eu transito entre as artes plásticas e artes da cena também, sobretudo dança. E meu trabalho é muito pensando uma composição, investigando uma composição entre corpo e espaço e as materialidades desse espaço, né? Atualmente, de uns anos para cá, eu venho trabalhado sobre o meu chão de origem, né? Que é esses fragmentos, né, de um chão fragmentado, revirado, dissipado pelo mundo, e várias maneiras de compor com ele, né? Isso tem a ver com as artes plásticas, tem a ver com a dança, e vão se desdobrando em vários trabalhos, assim, desenho, escultura, dança, performance, e é isso. Obrigada, gente. Estou super feliz de saber mais sobre vocês, conhecê-los aos pouquinhos. Aí eu queria conversar um pouco sobre como que é e o que é o ateliê
entendido como um espaço de trabalho para vocês, né? Espaço de criação e produção. É um espaço físico, vocês têm, né, um espaço dedicado de trabalho, fica em casa. Como que ele é assim visualmente? A gente tem aqui hoje o exemplo da ateliê da Morgana, mas não sei se ela no dia a dia usa esse espaço desse jeito. O que vocês querem me contar e contar para as pessoas que estão assistindo a gente sobre esse espaço, o que ele significa para vocês? Bom, eu tenho um espaço na minha casa onde eu executo a maioria dos meus processos de pós-produção das minhas fotografias, dos meus filmes, enfim. Mas eu posso dizer que o ateliê que, de fato, eu tô imerso é a rua, assim, sabe? Eu registrando através da fotografia ou através do meu olhar mesmo as situações com que eu me deparo por ser eu e estar em determinado lugar. E eu tento utilizar a rua como essa fonte, assim, de tudo, sabe? Desde a minha forma de se vestir até exatamente uma cena que eu quero retratar, ou recriar, ou exagerar, ficcionar em cima. Eu acho que eu posso dizer que a rua ela tem essa propriedade, assim, pra mim. Acho que talvez pela mídia que eu trabalho seria até uma resposta meio óbvia, assim. Mas, Então, desde setembro do ano passado, eu saí do ateliê de dentro de casa para ir para um espaço para trabalhar, assim. E aí, de maneira muito proletariada, tô lá todo dia, 7h30 da manhã, e aí eu trabalho também com produção, o meu espaço eu recebo também outros artistas, a gente vai lá e conversa, a gente troca, às vezes é para falar dos desejos e dos sonhos deles, às vezes é para eu contar sobre o meu processo criativo, mas no campo da minha produção mesmo, hoje em dia, nessa história de pensar o teatro, pensar a ficção, pensar a narrativa, enquanto assunto, aconteceu nos últimos anos, os meus avós, depois deles terem falecido, eu herdei muito dos móveis e uma caixa de sapato que é todas as fotografias e postais e um tanto de coisa assim. E aí, desde de uma última série, que é a série que está na FLAC, eu comecei a trabalhar com a memória a minha memória, né, assim, a partir de fotografias, mas de uma maneira que, sem querer também investigar tanto a verdade das coisas, para caber um lugar de ficção, para caber um lugar de narrativa. Então acaba que o meu espaço do ateliê, o sofá era da minha avó, as xícaras, sabe? Então fica tudo... A cafeteira ficou anos guardada no armário, então ficou um tempão com café fazendo o cheiro da casa dele, sabe? Então isso é uma coisa que é interessante e que me conecta também com as outras pessoas. Tipo, quando alguém me encomenda um trabalho e tal, aí eu vou atrás qual que é a sua memória, qual que é a sua narrativa, tento acessar para criar uma dramaturgia, assim, né? Para criar a minha narrativa e desenvolver a imagem, assim. Então acaba que o ateliê tem um pezinho de casa de vó, assim, agora, sabe? Bem, meu processo, meu ateliê, num caráter assim, um tanto físico, basicamente é bastante doméstico, no sentido de que é uma mesa onde eu divido entre escrivaninha de estudos e trabalho propriamente. O trabalho que, né, o Luciano falou, bastante proletariado, né, propriamente o momento de realização da obra é bastante manual, em certo sentido, mas previamente a isso eu passo grande parte do tempo do processo fazendo alguns sketches, alguns rascunhos de esquemas compositivos de como vão funcionar as obras, que elas se pautam muito a partir de obras já realizadas, porque elas são uma espécie de emulação do que já foi feito e é relacionada a um cenário de progresso nacional. Por isso essa questão da abstração geométrica. Então, eu passo bastante tempo nesses sketches, vendo se elas cabem dentro de certas restrições que promoveriam essa emulação em relação à abstração geométrica. E só então eu vou propriamente para a mesa
fazer a execução das obras, o que acontece assim em um certo tempo meio rápido, assim, é meio bastante sucinta a maneira de como elas tomam forma no produto final. O meu processo de trabalho ultimamente tem sido muito, acho que cada vez mais solitário, assim, né? Tipo, acho que boa parte do que eu absorvo do mundo externo tem me chegado pela internet. Então, meu ateliê é basicamente uma mesa onde eu realizo trabalhos que vão demandar um espaço maior para produção plástica mesmo, e uma mesa onde fica um computador, livros, e os livros acabam ficando espalhados também em estantes e pelo chão também, às vezes, que é esse processo que eu vou lendo bastante, né? Meu trabalho é bastante uma espécie de leitor compulsivo que vai tirando ali coisas, e os textos se tornam objetos do trabalho mesmo, tipo, na sua própria materialidade, né? Enquanto páginas de livros. E as paredes servem tanto para a colocação dos trabalhos depois de prontos, quanto para a realização, mas também como um espaço de notas mesmo. Assim. As paredes do meu ateliê são bastante anotadas de ideias que eu tenho, ou coisas que eu preciso guardar, e vão ficando ali, vai impregnando o espaço todo com esse texto, vai virando uma espécie de marginália da marginália, que é o que eu vou depois retomar em algum momento, em algum trabalho. Funciona mais ou menos assim. Então, meu ateliê atualmente é na Avenida Afonso Pena, e eu acho assim que a minha volta ao Brasil, meu ateliê inicialmente eram as ruas, eram as pessoas, era a energia geral que eu via acontecendo. Isso assim, início antes, né, de todo esse evento político, né, 2016 acontecer, eu vi um Brasil vibrante, né? E depois disso, a minha decisão de ficar aqui no Brasil e voltar para as artes plásticas, eu tive a sorte de ter um primeiro ateliê na Mata do Jambreiro, e a mata foi simplesmente a minha maior, troca, né? Porque eu recebia daquela mata todo dia, olhando o céu, os macacos e as aves, assim. Então aquilo me influenciou muito, e eu voltei a pintar então em 2017 com essa convivência ali na Mata do Jambreiro, né? Onde é a Mata do Jambreiro? A Mata do Jambreiro fica na estrada para Nova Lima. Então tem vários condomínios ali, e aquela mata, você está na estrada para Nova Lima, ela fica à esquerda. E até, assim, há 2 anos atrás eu morava no Jambreiro, e agora eu estou morando no centro de Belo Horizonte. E eu acho que o ateliê, para mim, é o meu lugar de sentar e esperar. Tipo, eu fico em casa e eu espero aquele momento onde toda essa energia acontece, e aí eu vou pro ateliê para pintar. E às vezes uma tela acontece em 15 minutos, que nem eu estou esperando, e outras são uma luta que fica, vai e volta, vai e volta. Mas eu acho que o meu processo criativo se dá muito através, não só de toda a minha experiência artística e intelectual, de visitar museus, de todo o conhecimento de arte, mas também muito dessa questão energética da cidade. Então, eu percebo que algumas telas agora têm até denominação, que é bem raro isso para mim, mas assim, de paisagens, por causa dessa localização do meu ateliê, que é no 15º andar, na Avenida Afonso Pena. Então, eu vejo o céu de Belo Horizonte, que assim, várias vezes eu tenho que parar e falar, não, e agora? Olha isso. E aí é isso. O ateliê é o lugar onde esse processo é possível de acontecer. Então, para mim, eu preciso de estar mais quietinha em casa, que aí, quando a vida está muito agitada, às vezes quando eu estou triste também, eu não consigo criar, mas quando eu estou tranquila, eu consigo criar. Bom, o meu é aqui, mas não só aqui, né? Aqui é uma espécie de núcleo, assim. Eu tenho uma necessidade de ir me ambientando, sabe? Criando uma coisa em torno de mim, assim,
todos os elementos assim que eu tô mergulhada naquilo. E aqui é o lugar que eu faço isso, assim. E aí eu acho que tem um pouco, né, dessa coisa, né, dessas materialidades, dos materiais das artes plásticas e tal, mas também tem uma coisa da dança, tem os tatames, que eu também dou uma esticada aqui. Só que um lugar que eu acho que também é um ateliê, que eu estou diariamente, também é o estúdio de dança, onde eu estou diariamente, e cava de mineração, que eu ando frequentando bastante, assim. Que também tenho considerado como o meu ateliê. Eu estou convivendo com esse lugar, assim. O que é isso? Cava de mineração? Cava de mineração. Cava é a mina em si, só que mina. é um tipo de mina específico, que é cava a céu aberto, que a maior parte de tipo de mina é o que a gente tem aqui, é cava de mineração a céu aberto, assim, minério de ferro e tal. Assim, né? Aquelas piscinas, assim, né? Que tem, elas são enormes, tem uns degraus, assim. Aí você vai lá. Aí tem todo um complexo lá dentro, assim, desde onde o pessoal lava o minério até o buraco em si. É uma carne viva mesmo, né, aquele lugar. Eu tenho ido, aí vou trazendo materialidade de lá, sabe? Enfim, aí vão surgindo as coisas, né? Me movendo a partir desse chão de lá. E é isso, e também a rua, sabe? Às vezes também essa coisa de composição, improvisação. E ao contrário de você falou que seu processo é muito solitário, então o meu tá cada vez mais coletivo, assim. E é isso, né? Eu brinco que a gente... Em que medida, assim, coletivo? Oi? Em que medida? Coletivo como? Coletivo no sentido dessa lida do dia a dia, por exemplo, assim, eu tô lidando, treinando, exercendo, experienciando composição. Cada vez mais em coletivo. E eu ainda brinco assim, mesmo quando eu tô sozinha, eu tô em coletivo, porque a gente tá sempre em composição, né? Assim, com as coisas, com os vários corpos, assim, corpo de gente, de não gente, mas cada vez mais isso nessa consciência, assim, dessa composição e lidando com isso e trazendo isso pro trabalho. E aqui também, direto vem gente, faço trabalho em parceria, assim. Morgana, eu achei interessante que o revestimento aqui é de pedra, elementos de barro e madeira e planta, né? Isso foi, assim, proposital ou foi... Foi uma coisa... Eu gosto muito de pedra, assim, sabe? Desde pequena, assim, eu colecionava pedra, eu tenho um negócio com pedra. Mas não foi algo inconsciente, assim. Quando eu voltei para Belo Horizonte, estava procurando um lugar que pudesse ser ateliê também, coubesse meus bichos. Foi inconsciente, porque eu adoro pedra. E foi isso. E nisso meu trabalho foi desenvolvendo, que também tem a ver com pedra, né? Legal. Não, achei muito interessante que vocês trouxeram vários aspectos de ateliê que para nossa intenção hoje, assim, que é um pouco dar a ver, né? Trazer para o público que está assistindo, acompanhando a FLAC, o que pode ser essa atuação do artista. Muitas pessoas têm uma ideia de ateliê e imaginam o artista só trabalhando em cima da sua superfície, seja ela uma tela, com o seu equipamento de fotografia, ou com um computador, né, fazendo algo digital. Mas vocês citaram assim, momentos de estudo, de experimentação, de pausa, né, assim, de estar em contato com outras pessoas e conversas, que, no meu entendimento, isso tudo conforma um ateliê enquanto espaço de criação e produção, né? Eu queria que a gente pensasse um pouco nesse processo. Quando é que as obras de vocês, quando vocês consideram que elas estão prontas para ir para a circulação, né? Para que os outros vejam com a intenção de adquirir ou de expor? E qual que é o trabalho que vocês fazem em torno disso? O que vocês fazem para vender uma obra, seja colocando na feira como a FLAC, ou em outros meios que vocês têm de expor e vender também? O que tira uma obra da parede do ateliê, você fala, está pronta, e o que você faz depois?
Não. Porque tem muita coisa aí também, né? Essa eu não respondo primeiro, não. Posso Pode, falar? Então, fala. o que eu fico pensando, tem diversos tipos de mercado, né? Mercado não necessariamente, porque a gente pensa, liga mercado à venda. Mas mercado é circulação, não necessariamente é esse mercado óbvio de venda, assim. Eu acho que, por exemplo, eu não habito muito o mercado de venda. Não nego, é um lugar que eu passo por ele, quero vender, inclusive. Mas assim, mas não é o meu. Eu não acho que eu sou uma artista do mercado de venda, assim, que vivo para isso, só disso. Eu fui encontrando outras frestas, assim, outros caminhos, assim. Eu faço um doutorado e meu doutorado virou meu processo criativo, sabe? E com isso eu vou encontrando estruturas também para criar. Assim, e circulo, né, os trabalhos muito por editais, que, sabe, vou enviando para edital, assim, que não necessariamente é venda, vez ou outra vende alguma coisa. Mas assim, e aí eu penso em primeiro uma coisa assim, tem que estar amarradinho, conceitualmente, visualmente, tudo. E essa coisa do acabamento, sabe? Desde, sei lá, outro dia eu tava finalizando uma video performance, assim. Tudo, assim, desde cor, da identidade visual, que tá amarrado conceitualmente também com a coisa, e visualmente, até a tipografia, sabe? Embalagem, se for o caso, né? Por exemplo, esculturas, enfim, vou pensando em tudo, assim. Vou falar? O meu trabalho, eu costumo trabalhar muito em séries longas, assim, né? Tipo, eu gosto muito da repetição, porque eu acho que eu tento fazer a ideia, demonstrar uma ideia, uma questão a partir dessas repetições. Então, para as séries mesmo que eu estou apresentando na FLAC, elas são são 2 séries, mas que elas são mais extensas do que o que está em exposição. E isso me ajuda a organizar um processo de trabalho que é sempre baseado em um pré-projeto, quase sempre, ou sempre feito no computador mesmo, trabalho a imagem dentro do computador. Então, na execução do trabalho, no fim, pouca coisa escapa assim, do que é o projeto, não tem espaço para o acaso. Mesmo quando é pintura ou desenho, não tem espaço, porque é a minha tentativa de executar o projeto como ele foi pensado, como foi realizado desde o início. E a partir desse processo, quando eu termino essa concretização, para mim já está concluído, né? A questão de às vezes tentar fazer montagens de textos, 2 textos dialogando, mais de 2. Para mim é fácil entender quando o processo está concluído. Então, chegou nesse estágio, eu encerro o trabalho e parto para outro. E a partir daí a questão é muito... Como vivi bastante tempo dentro da universidade, nunca foi uma questão para mim muito importante tentar encontrar meios de comercializar o trabalho, pesquisador como bolsista quase sempre, então eu tinha fonte de renda garantida. Recentemente, a questão de como manter o próprio trabalho sendo realizado, então de comercializar também parte do princípio de que é preciso manter o trabalho, preciso do dinheiro para isso, porque algumas coisas são bastante custosas, né? Então, e aí eu tenho feito há alguns anos o processo de residências, editais, os mais tradicionais, em Belo Horizonte mesmo. Já fiz exposições no Museu de Universidade de Uberlândia, mas até esse momento meu trabalho tem circulado basicamente em Belo Horizonte. E é um pouco isso assim, faço algumas vendas para pessoas conhecidas, quando tem alguma exposição eu procuro alguém que possa se interessar, e acabo também, porque alguns trabalhos são às vezes muito grandes e eu não consigo guardar tudo em casa, e aí eu preciso achar alguém que possa pelo menos ter como guardar esses trabalhos. Então, é basicamente isso. Você leva as pessoas no seu ateliê, tem esse tipo de visita assim, de interessados, pesquisadores, colecionadores? Não. Já cheguei até
oferecer essa possibilidade, mas para as pessoas com quem eu consegui, para quem eu consegui vender trabalhos, foram pessoas conhecidas que viram o trabalho na exposição e compraram, assim, tipo, o meu trabalho, eu acho que ele às vezes, mesmo os que são pinturas, eles são tão parecidos às fotografias que é fácil saber como ele é, mesmo à distância, assim, tipo, então a minha intermediação com possíveis compradores era feita assim, tipo, ou alguém que já conhece ou viu na exposição e fala que quer comprar, basicamente isso. Bem, eu entendi a pergunta em duas etapas, né? Tem uma de quando a obra é acabada, quando ela está acabada e o processo de circulação, né? Das mesas. Bem, essa série que está na FLAC agora é uma série que eu estou dando mais promoção dentro da minha produção até hoje, é que eu venho mais tentando inserir ela em um tipo de circuito, visualização. E nesse sentido, uma das coisas que eu achei interessante, que eu venho achando interessante com o tempo, é que as pessoas compram não só no sentido monetário de adquirir uma peça de arte, mas no sentido de tomar aquilo para se de um certo modo apropriar, é quando elas entendem. Então assim, a necessidade de deixar claro, porque às vezes existe uma certa intenção oculta na arte de deixar as coisas meio em tom de cinza para o espectador ir entendendo aquilo que você quer dizer. Não é tão legal ser direto e explicar aquilo que você está fazendo, mas as pessoas anseiam por isso, as pessoas querem entender, as pessoas chegam diante do seu trabalho e me explicam, eu quero entender isso, e depois que elas entendem, elas falam, nossa, eu quero, sabe? Então essa parte é uma parte bastante interessante nessa questão de circuito. E que nem a Morgana estava falando, eu tento deixar as coisas bem amarradinhas, mas elas se amarram em uma etapa antes, eu acredito, do processo criativo, digamos um conceito central que permeia toda a série, e depois que esse conceito está bem estabelecido, nas obras em si, a decidir quando elas estão acabadas talvez se torne um pouco mais simples. No caso, que nem eu estava comentando anteriormente, é mais um sentido de não ser uma cópia, mas ser mais uma obra não conhecida de um artista abstrato geométrico do passado, sabe? Não é uma cópia propriamente, por isso que eu falei de emulação. Não é uma cópia propriamente de um artista geométrico do passado, mas ao ver a obra, talvez você possa confundir com uma obra desconhecida desse um artista abstrato geométrico do passado, entendeu? Mas você se entende como esse personagem, assim? Não propriamente, porque a discussão não quero, por exemplo, me encarnar nesse processo de, digamos, quase ser, né, um artista geométrico do passado. Não é essa a intenção, apesar de que alguns parâmetros que os artistas geométricos do passado usavam, os concretistas no Brasil, eu também uso no sentido de ser materiais industriais, no sentido de ser uma obra, não usar tinta a óleo, é uma coisa rápida, em um ritmo industrial, que era um certo background que estava por trás desse sentido de associar o abstracionismo geométrico com o desenvolvimentismo nacional do país, né? E que falou que seria retornado nos últimos anos com as mudanças aí políticas do país. Mas vai bem nesse sentido. E essa questão do amarrar tudo certinho, uma coisa interessante que eu achei que a Morgana estava falando é de a questão da tipografia, da embalagem, porque essas coisas, de um certo modo, elas vão crescendo de uma maneira, né? E elas podem ir crescendo assim, no sentido que, assim, tem artistas que têm equipes e equipes gigantes, né? Para eu pensar, assim, uma certa comunicação de tudo que ele faz comunica a ele mesmo, né? Então monta aquelas equipes gigantes, isso é muito interessante. Eu acho interessante essa parte de mercado, de inserção, tem certo interesse também. Um dia a gente chega lá, né? Tem uma equipe, pá. Sim. Então, eu fiquei pensando assim nessa pergunta e ouvindo as respostas.
existe uma virtude e uma maldição também de você ser artista de outras linguagens, que às vezes você converge para um pensamento, aí você passa a investir, por exemplo, você vai lá e faz um mestrado, você viaja para estudar, você se apresenta. Então, acabou que depois que eu formei na graduação em artes visuais, eu me dediquei uns bons 5, 6 anos assim, à minha formação mais especializada no teatro, em métodos de treinamento para ator e tal, viajei e tudo. E aí, com isso, apesar das artes visuais ter sido uma escolha consciente, sei lá, com 9 anos de idade, eu sempre ficava naquela, o que eu gosto mais, o que eu quero mais, e aí eu fui deixando um pouco de lado, assim, as artes visuais. E aí, quando chegou a maternidade, em 2017, eu desenvolvi um coletivo, né, com outros artistas, que chama MAM, Movimento Arte na Maternidade. E a principal questão que a gente estava falando ali era sobre a reinserção da mãe artista no mercado de trabalho, porque a gente foi entendendo grandes mudanças que era, bom, beleza, agora eu quero ser uma artista visual, mas que horas que eu vou numa vernissage? Uma vernissage aceita uma criança? O tempo de produção, eu vou apresentar uma peça de teatro, quem vai ficar com minha filha no camarim? Então, perceber essas modificações e como, na verdade, o nosso meio não acolhe a maternidade, fez com que a gente criasse maneiras de resistir a isso. E aí, uma dessas maneiras foi uma residência artística que a gente fez, um projeto do Fundo Municipal, que foi até com a Flaviana, né, a nossa curadora. E era pandemia, né? Então, assim, pensa, em meio da maternidade com pandemia, a gente faz um projeto que era colocar dentro da Casa dos Artistas, né? Meu ateliê era lá dentro, tinha material para as mães, material para as crianças, apoio curatorial, masterclass e catálogo. E aí, na hora que eu me dediquei a isso, eu estava fazendo uma outra concomitante, né? Porque essa coisa de ser online dava para fazer. Concomitante, fiz a residência do Cefart, né, que foi com o G também. Isso me possibilitou dar uma entendida nas minhas linguagens e nos meus processos, e aí meio que a partir disso é que eu comecei a virar e falar, pera, eu sempre disse que eu queria ser uma artista visual e viver disso de forma profissional e tal. Então vamos entender esse processo. Não é possível, que não vai dar. E aí acaba que as coisas estão fluindo, né? Nós estamos aqui, eu tô aqui. E aí, então, eu tô meio que agora eu tô entendendo esse processo de escuta de um cliente sobre a história dele para fazer uma obra. Agora que eu estou entendendo esse processo de embalagem, certificado de artista, né, de autenticidade, e ir pensando mesmo o trabalho, não só essa delícia que é, né, você ficar ali em cima da obra pensando, ai, que legal, não sei o que, e a tinta, papapá, né, mas também entender o ecossistema, né, de ser um artista que circula, que vende, entender estrategicamente onde que é legal para você estar, onde não é. Então acaba que eu me sinto de forma até bastante consciente, assim, eu enxergo que eu estou num processo de amadurecimento, mas não no fim, né? Essa aqui é a minha primeira feira, mas eu acho que eu estou começando a falar, tem um caminho. Tá acontecendo. Tá acontecendo, porque antes era muito caótico, assim, teatro e artes visuais. Ô Lu, esse coletivo de vocês, tipo, funciona como uma rede de apoio também entre mães? Por exemplo, você trouxe a questão, e aí eu vou trabalhar lá no teatro, ter uma apresentação, como que eu faço com minha filha pequena? E então, vocês se apoiam? Assim? Eu acho, pela nossa experiência até hoje, né, a gente fez uma mostra online, e aí nessa mostra online era pandemia, a equipe, né, não só artística, mas técnica também, majoritariamente são mães ou pessoas que têm filhos. Uhum. E mais do que... Aí nessa ocasião, por exemplo, a gente tirou 10 mães de casa no meio da pandemia para gravar o trabalho delas e remunerá-las para isso. E aí na residência que a gente fez, foi dentro de casa. E aí depois a pandemia foi arrefecendo, a gente foi fazendo coisas fora para chegar nesse ponto dessa rede de apoio. Mas eu acho que nesse sentido
não é tanto uma rede de apoio do tipo, me dá seu filho aqui que eu vou ficar para você poder ir lá fazer. Na verdade, é um entendimento de metodologia de trabalho. Porque a nossa capacidade produtiva, quando a gente está maternando, é muito diferente do tempo, do horário comercial das outras pessoas. Então, nesse sentido, é uma criação de metodologia que compreende que o horário, que a demanda, que às vezes você vai começar uma reunião, você vai ficar 20 minutos choramingando lá, suas pitangas, porque é opressor, porque é difícil, é desafiador, mas também é lindo. E aí, pronto, sentamos, tá? Agora vamos partir para o trabalho. Às vezes a reunião se dá, a gente tomando uma cerveja, a criançada tudo brincando. Então, é mais sobre método de trabalho que compreenda do que necessariamente uma rede de... Sim. Assim, sabe? Eu acho que a gente está vendo assim que dentro ou fora do ateliê, né, para além da produção da obra, tem uma série de atividades, de tarefas que muitas vezes o artista faz sozinho, porque é o jeito. Às vezes, né, com o tempo, consegue conquistar uma equipe ou mesmo contratar ajudas, assim. Imagino como artista-mãe, o número de tarefas deve ser assim. Eu vou aproveitar o gancho, então, eu vou falar. Assim, quando eu terminei a escola de arte, eu imaginei que eu fosse ser artista para o resto da minha vida. Mas como uma artista jovem brasileira, final dos anos 80, morando na Suíça, a realidade era um pouco diferente. E eu fiquei grávida e aí eu era pintora. Eu achava que eu ia ser pintora o resto da minha vida. Eu era completamente, convicta disso. Mas aí nasceu meu filho e aí a minha impressão era que uma mão era para segurar Remo, meu filho, e a outra era para fazer tudo mais que eu tinha que fazer, que é lavar, passar, cozinhar, ganhar dinheiro numa sociedade extremamente capitalista e cara. Então, assim, eu cheguei à conclusão que eu não poderia ter duas paixões ao mesmo tempo. E eu resolvi meu filho e fui trabalhar. Então eu trabalhei eu tive que deixar a pintura durante todos esses anos, mas não me arrependo nem um pouco. Eu trabalhei na área de internet, eu me desenvolvi na área de jornalismo, eu fui gerente de projeto na área web durante muitos anos, depois foi para a TV Suíça, então assim, não é que era fácil, eu tinha que coordenar reuniões e filho e tudo mais, e nunca quis deixar meu filho também completamente numa escolinha ou creche, porque eu falava, não, meu filho ele tem que ser filho de uma mãe brasileira. Então tem toda essa coisa também, né, de uma imigrante, né, morando num outro país. Mas assim, com relação ao desenvolvimento de tudo isso, né, e voltando à sua pergunta, eu acho que o que eu tenho a acrescentar aqui é que, então, eu tive essa pausa de muitos anos, onde o meu trabalho como artista, talvez o meu olhar como artista, pôde ser inserido em outros meios, né? Na TV, no jornalismo, num clube de música que eu fazia curadoria. Então, a questão eu não me frustrava, mas a pintura ficou de lado, ficou lá, na pausa, né? E somente agora que eu voltei a pintar, e realmente porque eu tenho condições financeiras de não exigir tanto de estar vendendo, de estar no mercado, mas claro, eu gostaria de estar no mercado, eu estou trabalhando para isso. Então, como se inserir é isso, é participando da FLAC, é participando de residências, é se locomovendo, né? E quando que um trabalho meu está pronto, eu diria que é work in progress, nunca foi diferente. Tanto que trabalhos que estavam lá no final dos anos 80, às vezes eu tenho séries que eu começo aqui e eu não sei quando ela vai acabar, tem outra série aqui. Então, assim, uma pintura eu sei dizer, quando eu vejo ela é uma questão mais estética e conceitual. Eu falo, eu acho que agora acaba, aí eu paro. Entendeu? Tem uma hora que ela termina ali para mim, o diálogo entre a gente é claro, eu acho ela esteticamente tá afinada, e aí eu paro. E aí esse trabalho vai ou para uma galeria, ou talvez a minha galeria
fala, ô André, eu posto, né, no Instagram, eu vi seu trabalho, posso pegar para ficar na galeria? Então, mas assim, quando que termina, eu nunca sei dizer, porque realmente são séries e espero que continue assim, que o trabalho em si vai me dizendo, né? É uma comunicação, assim, eu não tenho muito controle conceitual. O trabalho em si, a pintura me diz, né? Voltei aqui nessa série agora. É sempre um diálogo, entendeu? Então, eu espero ter respondido suas perguntas. Claro. Bom, gente... Acho que falta falar. Desculpa. Sim, claro. Não, pra saber quando o trabalho tá terminado é muito complicado, assim, né? Acho que cada caso tem um caso, assim. Eu acho que provavelmente fui o único daqui que não é da academia. Eu não cursei artes visuais, eu fiz sistemas de informação. E minha carreira é nova, assim, eu tenho 5 anos de prática. Então era tudo muito caótico, assim, no início. Mas nos 2 últimos anos eu tenho participado de residências e, assim, a última foi o Bolsa Pampulha. O Bolsa é uma residência de 6 meses. Então, querendo ou não, você precisa de ter uma metodologia, sabe? E ainda mais nesse trabalho que eu desenvolvi lá, que é justamente o que eu estou trazendo para a FLAC, né, para venda, que é esse lance da fotografia tableau. A fotografia tableau, o set dela parece muito um set de cinema, assim. Tipo, você tem que se planejar bastante, você tem que pensar na luz, você tem que pensar na direção de arte, você tem que pensar, tipo assim, tudo para que seja o mais barato possível, porque é caro, e que gaste o menos tempo possível, porque sempre demora mais, assim, sabe? Então, por exemplo, nesse trabalho do Bolsa, que eu estou trazendo aqui pro FLAC, ele começava com sketches, desenhos mesmo, do que eu pretendia fazer, e eu já colocava naquele sketch ali escolhas que eu precisava atingir, e depois da execução mesmo, da produção, era fácil chegar onde que eu me planejei. Mas esses trabalhos que você consegue empregar uma metodologia. Mas em paralelo a isso, por exemplo, eu acompanho desde 2018 movimentos bolsonaristas, tentando estudar a estética bolsonarista e, enfim, elementos que eu consiga extrair e trabalhar na fotografia. Então, eu passei os últimos 4 anos indo em manifestações da galera de direita e eu sempre pensava assim, quando que vai terminar essa série, né? Era um pouco disso, assim, de você falar assim, tipo, não sei quando vai acabar. E aí, às vezes, por exemplo, eu achava que eu ia concluir essa, sei lá, no dia do segundo turno, talvez, sabe? Tipo, enfim, com fotos da comemoração de quem ganhou. Só que aí acontece um 8 de janeiro desse ano, sabe? Então, acaba que me puxa de volta para aquela série e eu falo, realmente, talvez eu não tenha que parar aqui agora, sabe? E a entrega disso, né? Vai ser uma maravilha no dia que você terminar essa série. Então. Não é? Vamos todos comemorar com você, nossa senhora. Sim. Tô bem ansioso pra saber como é que vai acabar também. Mas é isso, né? Na parte final, que é essa entrega, né? De entregar para algum espaço para que aquilo circule, ou seja comercializado, ou seja, enfim, tomado emprestado para uma exposição, varia muito, assim. Eu acho que depende muito de onde que você está na sua carreira, né? As coisas eram muito diferentes para mim antes do Bolsa, por exemplo. Eu não tinha contato com colecionadores, eu não tinha contato com, enfim, curadores que queriam ter uma obra minha. Era mais uma coisa mais, tipo, vou vender ali no Instagram umas fotos que eu faço, saca? E aí tentava deixar aquilo ali de um envelopado, assim, né? Então, eu imprimi um certificado de impressão, eu escolhi a galera da moldura de acordo com o que eu tô vendendo ali, daquele quadro, às vezes não necessariamente no mesmo lugar, mas, enfim, explorar outros materiais. E hoje em dia é isso, né? Vai mudando essa dinâmica, assim. É minha primeira feira, por exemplo, então é diferente, mas é isso, né? No final, quanto mais você vai galgando essa carreira, essa dinâmica vai
vai modificando. Posso acrescentar uma coisa? Acho que a experiência da residência artística, ela também é muito interessante porque é extremamente solitário. Você tá ali no ateliê e tal, e pelo menos pra mim, assim, na dialética, isso aqui que a gente tá fazendo, me dá muito mais ideia, eu me sinto muito mais, dá muito mais profundidade do que está acontecendo, sabe? Ouvir o outro, ouvir a própria voz falando o próprio pensamento. Então eu acho que essa troca, saber que existe alguém ali, eu ia falar do outro lado tipo, da tela, porque a minha experiência foi de residência, era assim, né? Era online. Mas esse convívio com outros artistas, né, quando a gente estava fazendo a residência, toda segunda-feira a gente fazia um Zoom, a gente encontrava. A Rita também, a Rita Souza, que está aqui nessa edição, também participou. Era ótimo ouvir como é que a galera estava tendo dificuldades e problemas do processo, sabe? Era ótimo as soluções que as pessoas estavam criando. Enfim, é uma coisa que quando a gente faz e é feito do que a gente faz, sabe, nesse lugar do artista. Então eu acho que a circulação, ela pode circular de muitas formas, né? Assim, o processo criativo, o processo de venda e tal, são coisas bem interessantes, assim. Acho que a residência tem um lugar fundamental. Total. Nossa, eu queria viver de residência. Eu também. Sabe? Porque é ótimo, você tem uma estrutura, recebe um valor para poder ficar criando, assim. Exato. Eu gosto mais dessa parte ainda do que do pós ainda, que é circulação, exposição, essa coisa da residência eu gosto. Aí deixa pra equipe, né? Mas uma coisa que chamou a atenção sua fala, que você falou que você é formada em sistema de informação, né? Isso tem relação com o trabalho dele, né? Total. Não tem? Você falando um pouco do seu trabalho, você não acha que tem, não? Pelo menos tecnicamente, Eu não sinto que meu trabalho ele é tecnológico, mas eu sinto que eu bebo muito de coisas pop. E a tecnologia é muito pop, né? Uhum. Mas é a parte da informação. Mas É porque sistema de informação é basicamente um curso que ele lida com uma estrutura de uma ramificação tecnológica, sabe? Não é exatamente uma disseminação de uma informação, sabe? Então, assim, acho que eu bebo mais do pop que o curso me deu de acesso, assim, sabe? Mas você acha que você trouxe um método, uma forma de organizar seus trabalhos, mesmo que sejam arquivos digitais ou sei lá, informações que você tem sobre as obras, ou as obras em si, como eu acho que o modo de arquivo, pesquisa, assim. Por exemplo, só de você pesquisa. pensar essa coisa do corpo negro na cidade, Sim. né? Por esse viés da Total. imagem tecnológica, né? Sim. Realmente, eu nunca tinha feito esse paralelo, mas verdade. Quando eu falo mapear ou localizar eu mesmo, assim, é fácil pensar, tipo, sei lá, no Google Maps, né? Total. Pessoal, um pouco do objetivo dessa conversa, eu estou muito grata e animada assim, por essas trocas, era a gente trazer um pouco para o público o que existe para além da produção técnica, né, de cada obra artística. E para isso pensar o ateliê, esse espaço de trabalho e essa outra infinidade de tarefas, né, que existem para preparar uma obra, um corpo de obra, para uma situação de exibição, de circulação. E aí eu fico pensando assim, em uma feira ou no caso da FLAC, que essa edição é online, e que as pessoas tenham contato com a obra de vocês, né, por meio de um pequeno texto, que é parte desse desafio também de expor a obra, e as imagens de algumas obras selecionadas. O que mais que vocês gostariam de que o público conhecesse do trabalho de vocês? Se vocês fossem se apresentar juntos dessa página ali onde está o seu trabalho, tem alguma coisa especial que vocês gostariam de dizer? Como se vocês estivessem se apresentando para uma pessoa que está chegando numa feira, no seu estande de feira presencial? Vocês pensaram em alguma coisa? Eu me interessa muito, quando eu realizo o trabalho,
essa relação com o espectador, que eu gosto de chamar mais de leitor, porque meu trabalho basicamente é escrita e leitura, é que a questão da duração mesmo, assim, eu acho que o texto tem uma, pelo menos para mim, com relação, a minha relação com as imagens, né, ela é muito menos duradoura do que a relação com o texto, porque eu acho que o texto demanda que, ou você pode, claro, ter preguiça de ler e passar direto, mas normalmente o texto exige esse tempo, que é o tempo, exatamente o tempo dele ali, né, tipo, uma lauda você tem 3 minutos e meio, talvez, lendo rápido. Isso me interessa quando eu penso trabalho, e todos os trabalhos que eu tenho feito tipo, centrando nessa relação do espectador-leitor, assim, né? Como fazer com que o espectador tenha que se deter diante desse trabalho durante esse tempo e tenha que ler todos os textos que estão postos ali em cima, né? Tipo, eu trabalho basicamente com montagens de textos, né? Tipo, numa única página tem o texto original, que é o objeto principal, e alguns textos que são as que eu falo são marginais, né? Que são essas anotações nos cantos das páginas, e que eles devem, tipo, o espectador deve estar atento para a dialética entre essas partes, né? Como o processo de montagem funciona. Então, sempre me interessa isso, assim, tipo, eu acho que há algum tempo eu era mais rigoroso com o que deve ser compreendido do trabalho. Eu acho que a poesia, eu tenho lido muito uma poeta que chama Rosemary Waldrop, que eu acho que tem um texto que é uma escrita poética muito solta, assim, né, tipo, essa poesia tem me ensinado a deixar mais aberto o trabalho para esse leitor, assim, com o trabalho. Então, a montagem ela é mais livre também, tipo, até o meu próprio trabalho é mais prazeroso nesse processo do que aquele de ficar, eu preciso achar o texto exato que vai dar a ideia exata de como o trabalho deve funcionar, qual o sentido que ele deve ter. Mas ainda assim me interessa que o espectador conheça o meu trabalho esse processo, faça esse processo de ler os textos todos juntos, tipo, cada parte dele, para construir esse sentido completo. Então você diria para o seu espectador assim, por favor, gaste um tempo aqui lendo essa imagem, né? Buscando construir aqui um significado. Porque os trabalhos que estão na FLAC são basicamente trabalhos de pintura, e eles têm tudo que eu considero que uma pintura deve ter, que é materialidade, cor, textura, mas isso é feito com um certo rigor para que isso se restrinja a esse espaço da pintura, mas que o restante é o texto mesmo, que são os sentidos que o texto deve ter ali dentro do trabalho, na sua totalidade. Isso me interessa. Mais do que dizer, eu acho que eu gostaria de ouvir, assim, né? Essa falta que... porque a primeira FLAC que eu participei, né, foi físico, no 104, presencial, foi muito legal, assim. E aí essa coisa de poder ouvir, né, porque é isso, assim, eu não gosto de fechar num... É claro, tem os sentidos que movem a gente, né, os motivos e tal, mas eu gosto quando o trabalho, a imagem condensa, sabe, condensa muita coisa, muitas possibilidades de efeitos de sentido. Então, sempre que eu estou fazendo trabalho, eu penso nessa potência, assim, de possibilidades de efeito de sentido. E eu gosto de ouvir isso das pessoas, assim, o que vai surgindo, sabe? Quem sabe a gente não coloca lá uma caixinha de comentários. Porque gosto mesmo, assim. Então, é isso, assim, talvez se fosse para falar, seria isso, assim, né? Essa possibilidades de efeito de sentido, não fechar numa coisa, também não fechar numa... Às vezes tem trabalho que não é só uma linguagem, é isso e é aquilo, é escultura e é dança ao mesmo tempo, e né? Abrir. Bom, posso falar? Tem muitas camadas, assim. Eu acho que eu vou tentar falar um pouco dessa série toda, né? Que não são só as pinturas em vidro, mas também tem 2 pinturas a óleo. Nessa ramificação de muitas áreas e tal, a gente está falando... eu entendi que como atriz, ou artista da cena, ou como artista visual, a gente está falando das mesmas leis, a gente está falando das mesmas questões, só que é um outro suporte, né? É um outro meio de dizer. E aí,
tanto nesse lugar da minha memória, da história das pessoas, das ficções e tal, eu comecei a me debruçar muito sobre a ideia de que já existiu em algum momento, um tempo, um instante em que a gente, enquanto seres primitivos que estava ali se desenvolvendo, um fenômeno da natureza aconteceu, sei lá, um raio caiu numa árvore, essa árvore pegou fogo, e ao invés de você ter medo, você quis atribuir significado, você quis atribuir sensação humana para justificar aquilo, e assim você cria ritual, e assim você cria história, e você conta isso para a pessoa que está do seu lado. A origem desse fenômeno, eu acho que é o que coloca a gente, a ancestralidade do artista, é uma coisa que me pega muito. E as duas pinturas a óleo que eu trouxe para a FLAC, elas são desse lugar, desse universo, desse mundo meio árido, desse mundo que tem que tudo acontece pela primeira vez, assim, né? Isso é uma coisa que na maternidade você também observa. A primeira vez que a criança chupa um limão, é a primeira vez. Então, em algum momento, a gente viveu as nossas primeiras vezes. E aí eu acho que isso é um traço do meu trabalho que eu acho que eu gostaria de ter a oportunidade de dizer para as pessoas. Mas também tem outra coisa que é dessa materialidade do vidro e a tinta, que eu sempre gostei muito de ver a tinta percorrer o suporte, né? E antes era a tela, era o papel. E eu ficava numa dialética ali, como se fosse um ator. Eu atribuía à tinta a característica disso, que é uma energia cênica, você expande no espaço. E aí quando eu peguei o vidro para começar a trabalhar, eu tenho uma trajetória dentro da serigrafia, dentro das gravuras e tal, e aí eu gosto muito dessa coisa da mesa de luz, do alto contraste. E aí quando eu comecei a colocar tinta com solvente, tinta a óleo com solvente dentro do vidro, sobre o vidro, ele tinha espaço para percorrer no tempo. E aí na hora que o solvente secava, o tempo parava, mas enquanto houve essa trajetória que eu fiz eu queria representar a partir de uma fotografia da minha tataravó. Ela ficou super abstrata, porque a tinta fez a parte dela, e aí a gente foi indo num diálogo. E aí eu acho que isso me atende enquanto artista cênica, de chegar e estar num processo de falar assim, aqui eu vou botar uma luz, aqui eu vou botar uma cor, aqui qual vai ser a composição. Então existe a imagem, que é a partir, nessa série da FLAC, tem minha tataravó com o bebê no colo, minha bisavó com a minha avó no colo, a minha avó grávida com a minha mãe no colo, minha mãe e eu, e não coloquei, porque não cabia na quantidade, tem eu e a minha filha. Mas todas elas vão caminhando de uma super abstração dessa tinta que percorre o espaço até o uso de fotografia, até o uso de desenho figurado. Então, eu gosto muito quando as pessoas vão no meu ateliê e eu posso contar para elas e trocar ideias, assim, sabe? Que eu acho que é onde ganha essas narrativas, é onde ganha essas ficções e tal. Alguém mais Poxa, ultimamente eu tô num processo que eu tô tentando fazer com que a minha fotografia fale mais do que eu precise falar, assim. Antes eu tinha muito anseio de tentar explicar o que eu tava fazendo, saca? Porque eu achava que não conseguia ser claro o suficiente. Mas, por exemplo, esse trabalho que tá na FLAC, né, Vitor? Vitor, ele fala muito de mim, assim, né? Eu tava sentindo uma falta de poder explicar sobre o que me motivou a fazer, sei lá, fotos de pessoas surfando no ônibus, tá ligado? Ou então fotos da minha mãe num sacolão que eu frequento desde pequeno, assim. Mas basicamente, se eu for deixar um disclaimer lá, uma coisa que descrevesse, assim, era só esse registro, né, de que são cenas materializadas de coisas que eu vivia muito intensamente, assim. Eu não surfava no ônibus, mas toda vez que eu via aquela cena, eu falava assim, caralho, eu queria ter a coragem de fazer isso. Ao mesmo tempo,
depois eu fui parar pra pensar por que eu vibrava tanto nisso e eu lembrei de um amigo meu comentou, a gente estudava junto, né? Ele comentou de um chegado que morreu surfando no ônibus. Então talvez isso tenha, sabe, travado essa coisa na minha memória e que, sei lá, 20 anos depois eu quis fazer algo sobre, entendeu? Mas também tem o que eu vivo hoje em dia, que é a noite e essa vontade de registrar, sei lá, coisas que eu vivo todo fim de semana, mas que pra mim são, sei lá, cinematográficas, sabe? Como uma fila do De Puta Madre, a boate do Floresta, assim. Eu já vi todo tipo de situação possível. Então, era esse registro, assim, que eu deixaria lá, sabe? Bem, eu entendo a pergunta nesse sentido quase de como seria seu espectador ideal, né? O que você gostaria de que ele lesse, ou então como você tornaria alguém seu leitor ideal, né? Como é que ele leria sua obra? E um pouco diferente do G, eu acho que gostaria dessa, talvez, detenção do espectador sobre a obra, um pouco, nessa leitura. A obra que eu apresento, essa série que eu apresento na FLAC, ela é de uma certa superficialidade, assim, muito profunda, porque, assim, é muito rápido. Como ela trabalha com elementos muito formais, muito geométricos, é muito racional, é muito linha de tal tamanho, ela condensa muita coisa, que nem a Morgana estava falando, ela é muito condensada. Então, nesse sentido, ela é quase pegar uma parte da história e transformar como ícone e reler ela quase como simbólica, sabe? Que as pessoas poderiam olhar e pensar o que esse país poderia ter sido ou o que nós já imaginamos ter sido, sabe? O que a gente já imaginou poder ter sido. É uma espécie de futuro do pretérito, né? Daquele futuro que a gente imaginou no passado um dia poder ser, e a gente chegou nesse futuro hoje e é muito triste olhar para esse passado e ver que nada se realizou, sabe? Então, tá imerso essa certa geometria nisso, as pessoas poderiam olhar e pensar, caramba, né? O que esse lugar pode ser? Quais são as potencialidades desse lugar que nasceu de um certo empreendimento de pessoas explorando outras pessoas na terra de outras pessoas? Pessoal, então... Só faltou eu, mas assim... Se quiser falar também, sim. Eu acho que é sempre interessante, né? Eu acho que, assim, a arte, se você não mostrar, fica aquela frustração. Então, é claro que a gente, assim, o meu objetivo também é fazer uma exposição, é dialogar, é mostrar. Mas a minha experiência é que, assim, às vezes, essa comunicação se dá de uma forma bem... Tem pessoas que olham um trabalho seu e falam, nossa, eu gostei demais. E tem outras que dão só aquela olhadinha, assim, meio tímida, sabe? Não sabe como lidar com tanta informação. Então, tem tudo isso, né? Esse código e decodificação. Então, assim, é interessante observar isso. E eu não tenho, assim, muitas expectativas, não. A minha expectativa é mais de poder fazer uma exposição onde exista, talvez, para mim, uma certa coerência, né? No que eu estou apresentando. E é isso, e de repente agradar ou não agradar, mas essa experiência que faz a gente querer continuar também, né, trabalhando e pintando. Eu acho que a importância da arte para a comunicação humana, né? Ela atravessa barreiras que a gente não consegue imaginar. 2019, eu gostaria de colocar isso aqui, eu trouxe a exposição do Clay para o CCBB. Foi um grande projeto que nasceu de uma ideia com o meu cunhado, que é curador, e ele falou, olha, os museus no Brasil só querem grandes artistas. Eu falei,
nossa, mas como, né? Aí de repente deu certo, a gente conseguiu trazer essa exposição. E assim, eu acho que o CCBB trouxe várias escolas, crianças, para verem a exposição do CLE. E a gente pode falar sobre isso, né? O discurso, a questão da decolonização está muito em dia, né? Mas então, qual a importância de um artista como o CLE, né? Para o Brasil? Eu acho que é isso, o diálogo que acontece entre a arte, a história da arte, ou um trabalho de criação e o interlocutor, acontece entre eles, ninguém tem controle sobre isso. Tanto que, assim, a gente vê o que está acontecendo agora com a história do Mr. Bolsonaro. É muito complexo, né, tudo isso. Mas eu acho que a gente possibilitar esse diálogo, estabelecer possibilidades de uma criança criar novos vínculos no cérebro, estéticos, criativos, de amor, de afeto, isso tudo importa. Então eu acho que a gente podendo fazer uma arte que traga isso, a gente está contribuindo. Eu acho que todo artista é muito ideológico, né? É muito sonhador. Então é isso que move a gente. Então mostrar faz parte, né? É isso, sei lá. Legal, obrigada. Eu espero que, né, a partir dessa conversa nossa aqui, o público se sinta convidado e instigado a fazer essas trocas, né, a usar as ferramentas que estão lá na plataforma para entrar em contato com vocês para todo tipo de coisa, assim, desde falar, quero saber mais, por que isso, ou mesmo aquela pessoa tímida que só dá aquela olhadinha, fale assim, mas, né, eu queria entender melhor isso, ou achei estranho. Acho que todo tipo de conversa pode acontecer, pelo menos ser iniciada ali, e tô percebendo, assim, tanto que para vocês, não estou dizendo que seja fácil, né, comunicar com o público, a comunicação em si não é fácil, mas que vocês estão interessados nesse tipo de troca, nesse tipo de interpretação, leitura, e que isso pode ser muito produtivo. Então, que assim seja. Obrigada, gente, pelo encontro. Obrigada.